Cidade infectada, o buraco. Meu nome é Blake. Se você não tem ideia de quem eu sou, não se preocupe. Você não precisa saber nada sobre meu passado para continuar essa história, mas vou deixar ela aqui no card. Aqui está o que é engraçado sobre experiências transformadoras de vida. É muito difícil voltar ao normal. Depois que deixei a cidade infectada pela última vez, voltei para São Francisco e descobri que não tinha mais emprego, apartamento ou quase nenhum amigo. Não fiquei particularmente surpreso, é claro. Eu estava fora há quase 3 anos. Minha conta bancária estava boa e consegui rastrear algumas das coisas que meu senhorio não tinha vendido. Mas eu estava quebrado, desempregado e dormindo na velha caminhonete por um mês inteiro lá. Aproveitei a oportunidade para cortar laços e começar do zero em uma nova cidade. Então deu tudo certo para mim. Mas acho que o que estou dizendo é que se eu tivesse antecedentes criminais, nenhum diploma universitário ou até menos dinheiro no banco, eu teria ficado completamente fodido. Eles nunca mencionam isso. No final dos livros de aventura, quando o herói derrota o grande malvado e começa sua jornada para casa, eles nunca mostram as consequências quando ele realmente chega lá. Não que eu seja um maldito herói, mas você entendeu o que quero dizer. Depois que me estabeleci e encontrei um emprego remunerado, tentei viver uma vida normal. Levantar, tomar um café e um cigarro, ir trabalhar, voltar para casa, tomar uma, dormir. Lavar, enxaguar, repetir. Sem amigos, sem Claire, sem família. Sim, eu tinha um apartamento, um emprego e dinheiro, mas era uma droga. Eu não gostava da estabilidade. Eu pensava muito sobre a cidade, o mofo, os monstros. Até meio que ansiava por eles. Pelo menos quando eu estava lá ou com Liz, eu nunca ficava entediado, possuído, aterrorizado, surpreso. Claro, às vezes todos os 3. Mas eu nunca ficava entediado para valer. Mal durei 2 semanas antes de começar a procurar trabalho freelancer online. Sou formado em design gráfico. Pedi demissão quase assim que encontrei algum. Rompi meu contrato de locação, comprei um trailer e nunca mais olhei para trás. O dinheiro está curto. Às vezes não consigo dormir por causa dos pesadelos. Fico solitário de vez em quando. Mas estou mais feliz agora do que nunca, mesmo antes da cidade infectada. Estou muito na estrada. Quando não consigo dormir, apenas dirijo. E quando não estou curvado sobre meu laptop trabalhando, estou na caça. Veja, é isso. Cidade infectada me assombra. O mofo, as criaturas e a entidade. Eles eram tão reais que às vezes eu esquecia que eram sobrenaturais. E isso me fez pensar, o que mais existe por aí? E quão prevalentes são elas, essas criaturas que não entendemos? Quanta magia há neste mundo? Essa questão me atormenta. Fóruns como o No Sleep são muito bons, mas você pode contar histórias por horas. Eu quero viver as histórias. Chame de coceira, vício, seja lá o que for. É o que me move. Porque eu acho que se eu não usar o que a entidade fez conosco para ficar mais forte, isso vai acabar me matando. Mas ouça-me, estou ficando dramático. Detestável. O que vim aqui dizer é que a caça está se mostrando frutífera. Começou com postagens no Craigslist na minha área, sites diferentes. Normalmente minha mensagem era a mesma. Conte-me suas histórias, não importa o quão absurdas. Mostre-me o que você tem. Eu vou ouvir. Eu vou acreditar em você. A resposta local foi impressionante. Então eu me ramifiquei para o não tão local. Recebo visitas quase todos os dias. Quando as pessoas vivenciam o inexplicável, elas querem falar sobre isso. E eu imagino que vocês podem querer ouvir sobre isso. Alguns meses depois, fui contatado por um grupo de pesquisa paranormal chamado Institute for Higher Knowledge, que faz praticamente o que eu faço, mas com muito mais dinheiro por trás. Eles se ofereceram para pagar minhas contas de gás e hospedagem se eu os mantivesse atualizados sobre o que eu encontrasse, sem amarras. Como um agente de campo ou algo assim, mas eu não estou realmente empregado lá. De qualquer forma, foi quando comecei a fazer transcrições, tornar essa merda oficial e tudo mais. Sempre que possível, viajo para onde essas pessoas vivem e falo com elas pessoalmente. E sempre tento visitar a cena dos incidentes. Tenho arquivos sobre muitas das coisas que explorei, as realmente interessantes pelo menos. Eu os chamo de casos como se eu fosse um detetive paranormal de primeira. Não sou. Não há nenhum trabalho de detetive acontecendo aqui, acredite em mim. Mas já estive em todo o país, conheci dezenas de pessoas. Nem sempre as gravo, mas ouço muitas histórias. E sim, algumas delas são suas histórias comuns de fantasmas, demônios e alienígenas.
talvez até a maioria delas. E essas são ótimas, não me entenda mal. Mas não são as histórias que estou aqui para contar a vocês. Estou aqui para contar as mais estranhas. Nota: isso provavelmente sempre ficará comigo, porque foi o primeiro realmente anormal. Isso também marca minha primeira vez transcrevendo entrevistas gravadas, então o estilo pode ser um pouco ruim. Eu uso iniciais. As minhas são BE. Caso número 4. O buraco. Localização: Seattle, Washington. Data: 20/12/2016. Entrevista 1. Nome da testemunha: Sam D. Todos os sobrenomes são omitidos por questões de privacidade. Relacionamento com o caso: inquilino do prédio apartamento 108. Entrou em contato comigo sobre isso no Craigslist. Estamos sentados na pequena sala de estar de Sam, tomando cervejas geladas. Como a maior parte do prédio, esta sala é escura e empoeirada. Mesmo com as cortinas abertas e todas as lâmpadas acesas, parece que não conseguimos luz suficiente aqui. Sam acende um cigarro, me oferece um, que eu aceito. Ele é alto e magro, pele eriçada e cabelo longo e oleoso. Seus olhos estão um pouco selvagens, e suas mãos tremem enquanto seguram o isqueiro em seus lábios. Ele inala a primeira tragada de seu cigarro com o trago profundo e satisfeito de um homem que abraçará de bom grado o mais escasso dos confortos. Não digo nada, esperando que ele comece. Aprendi nos últimos meses que se você apenas esperar, as pessoas quase sempre falam para preencher o silêncio. Sam D. Então eu acho que começou. Eu diria que talvez meio ano atrás. Talvez 6 meses. Eu não sei realmente, no entanto. Quer dizer, mas eu acho que a primeira vez que ouvi algo sobre isso foi por volta do 4 de julho. Natalie, ela está no andar 3. Você deveria falar com ela também. Foi ela quem me convidou para ir lá. Eu acho que ela encontrou primeiro. Ela ou Meg. Elas são muito próximas. Mas de qualquer forma uma delas encontrou, e então Nat me contou, e então eu acho que meio que se espalhou pelo prédio. Todo mundo conhece todo mundo, há apenas uma dúzia de apartamentos e é bem unido. Então agora a maioria de nós vai lá todo dia. Todo dia? Sam, sorrindo pela primeira vez desde que o conheci. Bem, cara, você tem algo assim no seu próprio prédio. Você vai querer visitar sempre que puder. Temos uma maravilha do mundo lá embaixo. Então, só você pode descrever. Você disse que era Sam, um buraco. Sim, é um buraco grande e velho, fica no porão. Misterioso pra caralho, ninguém sabe de onde veio. Poderia ser um poço velho ou algo assim? Ou um sumidouro? Ouvi dizer que essas latas... Sam, não cara, de jeito nenhum. Seu formato está totalmente errado. É como... fazendo um quadrado angular com as mãos. Você verá. Mas como? Você conhece aquelas grades de esgoto na calçada? Mais ou menos esse formato e tamanho, mas sem a grade sobre elas. Retangular, linhas bem retas e uniformes. Estranho. Sam, eu sei. Os lados parecem de concreto manchados de água, talvez com algum musgo ou algo crescendo neles. Então talvez fosse um poço ou algo assim, mas isso é... eu não sei. Isso é bem improvável. Desculpe meu francês. Fale tanto francês quanto quiser. Sam. Risos. Obrigado, cara. De qualquer forma, medimos uma vez. 8 pés de comprimento, 4 pés de largura. Os cantos são ângulos perfeitos de 90 graus. E quanto à profundidade? Risos. Não tem como saber, certo? Quer dizer, nós tentamos. Começamos apenas jogando, pedrinhas e coisas lá embaixo. Elas batiam contra as paredes, mas depois eram engolidas. É tão escuro lá embaixo, cara. Você joga uma pedra ou algo assim, tipo uma pedra grande, sabe? Mas assim que ela cai os primeiros 5 ou 10 pés, você não consegue mais ver. É tipo um whoosh e desaparece. Engolido. Quase como se houvesse líquido ou água ou algo lá embaixo, mas não há. Nós penduramos cordas com baldes e tudo, mas não. É só ar vazio. Só vazio. Escuridão. Risos. É estranho pra caramba, cara. Mas é legal. Certo. Então tentamos descobrir o quão fundo é algumas vezes. Começamos jogando coisas maiores lá embaixo, pedras maiores e coisas do jardim. Mas nunca ouvimos nada atingir o fundo.
Então meu amigo Marty teve a ideia de trazer o brinquedo do filho dele. Esse teclado grande que acende, onde se você aperta um botão, ele toca canções de ninar. Era o brinquedo favorito do filho dele. Eu me sinto meio mal por isso. Mas tínhamos que saber. Tínhamos que, coletar dados, sabe? Então ligamos o teclado para, uma dessas faixas de demonstração. E ele acende e começa a tocar, e nós jogamos no buraco. E cara, acredite em mim, foi tão estranho. Então eu disse, como é realmente muito escuro lá embaixo. Bem, nós podíamos ver as luzes do brinquedo piscando por alguns segundos. Mas quando ele andou por aí, uns 50 pés, elas desapareceram completamente. Nós provavelmente ainda deveríamos conseguir ver as luzes, mas não. É como se houvesse um limite onde toda a luz é simplesmente engolida. Ou talvez o túnel faça curvas, eu não sei. Talvez haja ciência por trás disso. De qualquer forma, a parte realmente estranha é que podíamos ouvir a música continuar tocando enquanto caía. Merda de Ode à Alegria. Não parava nunca. Aquilo tocou a música inteira por muito tempo. Ficou bem quieto e ecoante perto do final. Acho que por causa da distância, mas aquele teclado nunca tocou no fundo. Provavelmente até podíamos ouvi-lo continuar tocando, mas a música acabou. O piano também era bem grande, talvez deste tamanho. Sam me mostra um espaço de cerca de 2 pés entre suas mãos. Teria feito um barulho enorme quando tocasse no fundo, mas nunca ouvimos nada. Não sei, cara, essa merda é muito foda para mim. Depois disso, tentamos com uma pedra amarrada a um fio de pesca. Medimos algo como 1000 metros antes de acabar. 1000? Sam, risos. Certo? São como 10 campos de futebol. Loucura demais. Sem fundo, nós jogamos um monte de coisa lá dentro, amarramos tudo em cordas. Eu queria tentar com uma câmera de vídeo depois, mas aí Maggie colocou um fim nisso. Ela não nos deixa mais jogar nada lá embaixo. Diz que é... Enfim, ela diz que não é certo. O que não está certo? Jogar coisas em um buraco? Sam, deixa pra lá, cara. Ela é protetora, só isso. Protetora? Sam, esquece que eu disse alguma coisa, cara. Não foi só a Maggie de qualquer forma. Deixar cair coisas lá embaixo pode ser perigoso por outros motivos. Como? Sam, bem, quer dizer... Você sabe, essa coisa é legal. E eu não acho que seja inseguro ou algo assim. Mas, eu não sei, cara. Desde que jogamos aquele teclado lá, eu e Marty temos ouvido. Ouvindo o quê? Sam, a música de Ode à Alegria, você sabe, cantando. Alegre, alegre, nós te adoramos, lá dadadá, dadadá. A música que o teclado estava tocando. Sam. Sim, como especificamente a música que o teclado estava tocando exatamente, soa exatamente como quando a jogamos lá. A música de demonstração metálica e falsa do teclado. É estranho. Começou com... Eu a ouvi primeiro nos meus sonhos naquela noite, tocando meio suave no fundo. Acordei com ela na minha cabeça. Risos. Ela está presa na minha cabeça o tempo todo agora. Eu sonho muito com essa música. Mas então, algumas semanas depois, eu estava tomando banho e... Acima do barulho da água, pensei ter ouvido a música de Ode à Alegria. Como se estivesse vindo dos canos, talvez. Fiquei de 4. Coloquei meu ouvido no ralo. Era muito distante, meio confuso, mas estava lá. Desde então tenho ouvido em todos os tipos de ruído branco. Ventiladores, água corrente, sabe? É muito distante, quase silencioso demais para ouvir. Quase parece que pode ser minha imaginação. Mas Marty ouve também. E agora outras pessoas estão ouvindo. No chuveiro, acima do som do trânsito, sabe? Jesus. Sam. Sim. Então é por isso que não jogamos mais coisas lá. Especialmente não sei como descrever. Maggie os chama de objetos ativos. Coisas que fazem barulho, coisas com baterias. Também telefones, câmeras. Nada com coisas pessoais, livros. Ela diz que a personalidade pode ser um problema, seja lá o que isso signifique. Sam. Sim. Ela é meio confusa às vezes. Mas você seria inteligente em ouvir Maggie. O prédio inteiro sabe disso. A moça entende do assunto.
Eu poderia falar com ela? Longa pausa. Quero dizer, você disse que foi ela quem encontrou, certo? Eu gostaria de ouvir sobre isso. Sam. Ela ou Nat, sim. Elas encontraram. Sim. Deixe-me mandar uma mensagem para ela. Nesse momento há uma longa pausa, enquanto Sam pega o telefone e envia uma mensagem rápida. Estou curioso. Vocês contaram a alguém sobre isso? Isso parece algo que chamaria a atenção da mídia. Ou você pensaria que a cidade estaria interessada? Seattle não tem um monte de túneis subterrâneos. Isso poderia ter algo a ver com eles. Este prédio é antigo. Sam. Não, bem, quero dizer, alguns de nós conversamos com o gerente da propriedade, Jim C. Ele foi lá para dar uma olhada, mas ele disse que cuidaria disso da parte dele. Mas não ouvimos nada sobre isso desde então. Isso foi, talvez alguns meses atrás. Sam, sim. Mas é para o melhor. Nenhum de nós quer um bando de repórteres fervilhando por aqui. O buraco é muito especial para toda essa merda, sabe? Eu acho que sei. Sam, você vai entender quando ver. Pausa, pega o telefone. Falando nisso, seria um bom momento para ir até lá para minha primeira exibição? Sam, de repente parece nervoso segurando seu telefone. Bem, talvez não hoje à noite. Eu não quis dizer hoje à noite. Tem certeza? Risos. Tenho que ver essa coisa com meus próprios olhos, cara. Sam. Não, eu sei. Não foi por isso que você me convidou aqui. Sam. Não, sim. Não, é totalmente. Só que... Olha para o telefone novamente. Talvez não hoje à noite. Posso falar com Maggie, então? E nós, Sam? Não, ela não é. Eu tenho que falar com ela primeiro. Ela não vai falar com você. Por quê? Sam. Por quê? Ela é estranha, cara. Eu não sei. Vou falar com ela. Só me dê até amanhã. Há uma pausa. Confia em mim, cara. Eu vou te levar lá. Ou podemos ir agora mesmo. É só um andar abaixo, certo? Sam. Não. Ele avança para frente, derrubando sua bebida e me assustando. Recupera sua compostura rapidamente e começa a limpar sua cerveja. Droga, desculpe. Não podemos. Seria desrespeitoso. Como é? Sam. Desrespeitoso com Maggie. Com o prédio. Confia em mim, se você for lá agora, vai chamar a polícia atrás de você por invasão de propriedade. Só me deixe falar com Maggie e podemos ir ver amanhã. Certo? Ok. Sim, não, eu entendo, sem desrespeito. Sam. Sorri suando frio. Eu sei disso, cara. Eu sei disso. Sam de repente parece ansioso para que eu vá embora. Então eu vou embora logo depois. Eu nem termino minha cerveja. Penso em descer para encontrar o buraco eu mesmo. Mas há algumas pessoas no saguão. Não é flagrante, elas parecem estar apenas vadiando. Mas tenho a sensação de que serei parado se me aproximar da porta do porão. Data, 21/12/2016. Sam está me dando um ghost hoje. Não atende minhas ligações ou mensagens, tanto para ver a maldita coisa. Me faz pensar no que ele está escondendo. Por que ele precisa de todo esse tempo extra? Eu evitei qualquer maluco até agora, além daquela moça em Los Angeles que estava convencida de que seus vizinhos góticos eram adoradores do diabo. Então talvez o velho Sam seja o primeiro. Mas benefício da dúvida e tudo mais. Vou falar com o gerente do prédio. Ele mora fora do local, mas Sam mencionou que viu o buraco também. Entrevista 2. Nome da testemunha. Jim C. Relacionamento com o caso. Proprietário e gerente do edifício desde 2006. Jim C. me recebe em seu escritório no centro de Seattle. Ele provavelmente tem uns 60 anos, é magro e forte, com olhos azuis maldosos. Quando pergunto, ele me diz de um jeito rápido e assediado que sua empresa administra 5 locais diferentes pela cidade. Então ele exige saber se sou jornalista ou algo assim. Ele relaxa quando digo que não, mas agora ele está ainda mais desconfiado. Ele diz não querer ser gravado. Eu o gravo mesmo assim. Jim C. Então podemos encerrar. Se você não está aqui para perguntar sobre aluguéis, eu estou interessado em desenvolver, omitido. Jim, distraidamente. O que tem? Bem, eu conversei com seu inquilino, Sam D. sobre um tipo de poço antigo no porão. Jim. Oh Jesus, você também não. Se eu ouvir mais uma palavra sobre esse maldito buraco,
Vou perder a cabeça. Alguns dos seus inquilinos têm reclamado disso. Jim, reclamando? Eu queria muito. Eles falam daquele buraco deles como se fosse a cidade perdida de Atlântida. Nas primeiras semanas, alguns deles me perguntaram se era um projeto de construção ou algo assim. Não, eu disse a eles não. Nenhuma construção acontecendo naquele prédio até onde eu sei. Melhor não ser de qualquer forma. Finalmente ficou tão ruim que eu fui até lá para verificar eu mesmo. Essas pessoas. Aquele prédio está cheio de malucos. Cada um deles. Quero dizer, quais são as chances disso? Você enche 14 apartamentos diferentes com 14 famílias diferentes e tudo parece normal. Por anos. Alguns deles, você acha que teve sorte. Você acha que eles são bons inquilinos. Mas acontece que todos eles são loucos pra caramba. Eu não sei. Esse buraco ou o que quer que seja, quero dizer, você tem que admitir, é bem interessante. Eu meio que consigo entender por que eles estão animados com isso. Jim. Inclina-se para a frente e me olha fixamente nos olhos. Você já foi até aquele porão, filho? Não. Bem, ainda não. Jim. Isso explica tudo. Longa pausa. Não tem nenhum buraco aí. Desculpe. O quê? Jim. Isso mesmo. Não tem nada lá. Eu verifiquei. É só que você passa por aquela porta da lavanderia. Tem só um porão vazio, meio acabado. Não tem buraco nenhum. Nunca teve buraco nenhum. Mas você pergunta a qualquer inquilino daquele prédio. Eles vão insistir que tem. Eles vão insistir que apareceu há uns 6 meses. Simplesmente apareceu do nada. Eles vão tentar mostrar para você 20 e poucas pessoas. Cada uma delas com a mesma história. Até as crianças, malucos de merda. Então. Certo. Então o que é isso? Algum tipo de delírio de grupo? Jim. Seja o que for, e antes que pergunte, não é monóxido de carbono, envenenamento por chumbo ou mofo. Mandei inspecionar aquele lugar meses atrás. É um prédio antigo, mas é seguro. E essas pessoas, você as conhecia antes? Jim. Ah, claro. Alguns deles muito bem. E eles pareciam mentalmente saudáveis. Mentalmente todos lá. Jim. Nunca notei nada de errado. Claro. 1 ou 2 deles sempre foram um pouco rudes, mas são boas pessoas. Bons inquilinos. A moça do 306 é professora de 2ª série, pelo amor de Deus. E alguns deles são alunos da U. Não é um prédio que você esperaria que se transformasse em um hospício. Então eu me pergunto. Sou interrompido pelo toque estridente do meu celular. Merda, desculpe. Eu o tiro do meu bolso e vou encerrar a ligação quando vejo o nome do contato. Sam D. Essa não, eu tenho que atender isso. Estou me levantando do meu assento já indo em direção à porta. Obrigado pelo seu tempo. Jim acena para mim voltando ao seu trabalho. Atendo a ligação de Sam enquanto estou empurrando as portas de vidro do prédio. Alô? Ei, Sam. Que bom que você... não, eu só estou... Ah, merda, ela faz... não, eu posso, me dê 10 minutos. Estou indo. Entrevista 3. Nome da testemunha, Meg M. Natalie W. Sam D. Relação com o caso. Inquilinos do edifício. Apartamentos 309, 306 e 108 respectivamente. Meg M. se ofereceu para fazer a entrevista em sua sala de estar. Não sei por que estou surpreso. Pelo jeito que Sam falou sobre ela, eu esperava alguém hermética ou pelo menos antissocial. Mas Meg é uma mulher linda de cerca de 35 anos, vivaz, com cabelos ruivos flamejantes. Ela ri alto, xinga com frequência e fuma como uma chaminé. Também está presente Natalie W., que Sam me conta que foi a primeira a lhe mostrar o buraco. Um pouco mais jovem, um pouco mais quieta e muito mais séria do que a outra garota, mas perfeitamente agradável mesmo assim. A mão de Meg repousa casualmente em seu joelho durante toda a nossa conversa. Então presumo que eles sejam um casal. Sam também está aqui. Ele paira atrás do sofá em que as mulheres estão sentadas, parecendo cansado e inquieto. Tenho que me perguntar se há algum uso recreativo de drogas acontecendo ali. Se o que Jim se disse for verdade, talvez todo esse maldito prédio esteja em alguma coisa. Acabamos conversando casualmente por mais de 1 hora antes mesmo de o buraco ser discutido. Meg é o carisma personificado.
Se não fosse pelo fato de que ela está claramente comprometida, estou tentado a fazer um movimento. Esqueço completamente porque estou aqui. Eu me divirto. Então Sam diz isto. Oh, merda. Nós íamos mostrar o porão para Blake? O clima muda. A risada de Maggie some e ela se vira para dar a Sam um olhar que não consigo entender. Natalie se inclina para frente, claramente animada. Natalie W. Sim. O que você diz, Mags? Maggie se vira para me olhar solenemente, pensativamente por um longo momento. Sinto-me inexplicavelmente nervosa, como se estivesse esperando por uma entrevista ou um adiamento de execução. Você pode ouvir o tilintar abafado da minha unha nesta gravação, enquanto eu a bato inquietamente contra meu copo. Finalmente a boca de Maggie se abre em um largo sorriso, e eu relaxo. Meu suspiro é vergonhosamente audível. Ela pisca para mim. Maggie, e aí, bonitão? Acha que está pronto para isso? Eu acho que já estava na hora. Nat e Maggie caíram na gargalhada, o que na gravação parece muito mais uma gargalhada do que parecia na época. Maggie, sim, eu também acho. Você parece bem. Começamos a nos mover como um grupo em direção à porta, iniciando a longa caminhada até o porão. Continuo fazendo perguntas e gravando durante toda a jornada. Vocês são bem seletivos com quem mostram isso, hein? Maggie. As pessoas são tacanhas e egoístas. Faríamos melhor em mantê-lo fora das mãos daqueles que usariam seu poder para causar danos. Você não pode ser muito cuidadoso. Espera aí, Sinto muito, Maggie, sem desrespeito, mas... Quero dizer, estamos falando de um buraco aqui, certo? Longa pausa sem resposta. Eu concordo, é estranho. Algum tipo de anomalia. Mas que poder isso poderia ter? Maggie. Risos indulgentes. Que pergunta? Natalie. Você vai entender quando ver Blake. Sam. Sim. Maggie. Eles sempre fazem isso. Bem, estou ansioso por isso, eu acho. Como você achou essa coisa, afinal? Maggie. Carinhosamente. Natalie encontrou. Ah, é? O que aconteceu? Natalie. Eu estava lavando roupa no porão como já fiz 1000 vezes. Moro aqui há 4 anos. Nada nem perto disso aconteceu comigo. Eu não tinha ideia de que nosso prédio era especial. Maggie. Talvez seja parte disso. A maneira como te pegou de surpresa. Talvez seja assim que você sabe que é um verdadeiro milagre. Natalie. Acho que sim. Deve ser. Então você estava lavando roupa? Natalie. Sim. Há uma porta lá embaixo, você verá. Ela leva a uma parte inacabada do porão. Acho que um espaço de armazenamento. Fica bem em frente às máquinas de lavar. E antes disso, a porta sempre estava fechada e trancada. Eu tentei algumas vezes por vaga curiosidade, mas não. Ela sempre estava trancada. Nunca pensei nisso. Imaginei que a gerência mantinha, não sei, produtos de limpeza lá. Mas naquela manhã, enquanto lavava minhas roupas, eu senti algo. Como se você pudesse sentir um sussurro, fisicamente senti. Não ouvi-lo com seus ouvidos. Realmente sentir o sussurro envolvê-lo. Suave, mas forte, como se estivesse me chamando. Maggie. Tão baixo que não ouço na hora. Lindo. Natalie. E eu me virei, e vi que a porta trancada estava aberta. Só um pouquinho. Só uns 2 centímetros. Eu nunca tinha visto isso antes. E no começo eu pensei, isso é meio assustador. Eu não gostava de ficar de costas para ela. Então eu fui dar uma olhada. Mas assim que cheguei mais perto, não parecia mais tão assustador. Parecia apenas novo. Abri a porta completamente. Está muito escuro lá dentro, como você verá. E essa é a primeira vez que eu o vi. Pausa longa e reverente. Claro, eu chamei Maggie imediatamente. Maggie. Coisas assim raramente acontecem na vida das pessoas. Quase nunca. Decidimos que tínhamos que compartilhar isso com o resto dos nossos vizinhos. Sim, coisas assim. Maggie. É místico. Sua forma por si só poderia dizer isso a você. 4 lados. Perfeito. Divino. 2 dimensões concretas e mensuráveis. Comprimento e largura. E uma terceira profundidade incognoscível. Como as 3 faces de Deus. Significa algo. Tem que significar. Você não guarda o segredo místico daqueles que poderiam aprender com ele. Não somos velhos em vestes brancas com segredos cabalísticos bem guardados e vastas hordas de riqueza.
Somos um novo tipo de estudante. Acreditamos que todos deveriam ver. Eu. Mas você não quer a atenção da mídia? Maggie. Rindo. Todos dentro do razoável. Entramos no saguão e percebo que estou sendo conduzido como um cordeiro. Maggie está na frente liderando o ataque, mas Sam e Nat estão próximos de cada lado de mim. Passamos por 2 outros inquilinos. Um homem e uma mulher que se encostam na parede conversando. Inquilino. Vai para o porão, Maggie. Maggie. Sim. Venha, não é? Pausa. Este é Blake. Os recém-chegados seguem atrás de mim, e tenho o pensamento fugaz de que estou efetivamente impedido de escapar por todos os lados. Eu ignoro isso e observo Maggie dar um passo à frente e abrir a porta do porão. Ela range quando ela faz isso, e na fita o som é muito alto, muito profundo, como o gemido de um navio naufragado fustigado pela maré. Um som sinistro. Sinto a mudança assim que pisamos nas escadas do porão. A atmosfera de repente fica espessa, pesada, como se estivéssemos nos movendo em meio a uma névoa densa. Está escuro em todo o prédio, mas a escuridão assume uma qualidade escura aqui, substancial, quase como se fosse uma coisa viva e respirante. Ela invade as lâmpadas de parede e empurra para o saguão. Nesse ponto eu fico animado. O único lugar em que já senti uma mudança de atmosfera quase tão intensa foi em Cidade Infectada. Parece completamente diferente do que a entidade sentiu, mas ao mesmo tempo é exatamente o mesmo. As auras de 2 coisas sobrenaturais distintas, diferentes em sabor, mas auras mesmo assim. Meu corpo se arrepia. Isso é real, penso comigo mesmo. Isso é real, poderoso e perigoso. Possivelmente até maligno se o mal existe. Todas as minhas dúvidas sobre a anomalia do buraco são evisceradas antes mesmo de eu dar uma primeira olhada. Você simplesmente não consegue fingir uma atmosfera como essa? Acho que Maggie sente minha excitação. Sinto sua mão em meu braço, fria e gentil, e vejo seus lábios se curvarem em um sorriso. Nenhum dos outros parece tão nervoso com este lugar quanto eu. Talvez eles estejam apenas acostumados. Talvez não pareça tão malicioso para eles quanto para mim. Se estou captando as vibrações não tão sutis de Maggie corretamente, o que quer que esteja aqui que esteja fazendo meus pelos se arrepiarem, e meus instintos de lutar ou fugir entrarem em ação é exatamente o que essas pessoas veem como algum tipo de experiência espiritual. Bem cego se você me perguntar, mas quem diabo sou eu para julgar? Descemos as escadas em silêncio e chegamos ao porão. Maggie. Ali dentro. A lavanderia é espaçosa, arrumada e deve ser bem iluminada pela luz do sol da tarde que entra pelas janelas altas. Mas em frente às máquinas de lavar, uma porta se ergue larga, acenando, uma sombra na parede que imediatamente atrai o olhar. Uma escuridão lamacenta e preta como tinta parece fluir por ela, quase tão substancial quanto fumaça. De alguma forma, ela escurece o efeito da luz do sol. Esta sala é substancialmente mais escura do que o resto deste prédio escuro, não importa quantas janelas ela tenha. Eu me pergunto brevemente qual é o propósito do buraco. Algo vive dentro dele, algo antigo e profundo. Ou o próprio buraco está vivo de alguma forma. Ele tem motivos, desejos, ele é inanimado ou pensa do jeito que as pessoas pensam. De repente tenho certeza de que saberei a resposta quando a vir. Eu entenderei. Atravesso a lavanderia, ainda ladeada por todos os lados pelos moradores deste lugar escuro, pessoas que já conhecem e entendem o buraco. Não é de se espantar que estejam em transe, eu acho. Poder como esse hipnotiza, atrai. E meros humanos que são atraídos para sua teia, pela minha experiência, raramente escapam. Lá vou eu, dramaticamente. Paramos em frente à porta, e a escuridão lá dentro parece se contorcer em antecipação. Mal consigo ver o quarto além. Sombras cobrem e se agarram a todas as superfícies. Maggie, depois de você. Maggie acena para que eu entre. Entro na câmara do buraco, os moradores seguindo logo atrás, em silêncio. Fico na porta, não querendo cair no poço caso suas bordas estejam mais próximas do que eu suponho. O quarto é muito escuro, com paredes de pedra áspera e um chão de terra batida, e por um momento é tudo o que consigo distinguir. Piscando rapidamente, meus olhos lentamente se ajustam à escuridão e consigo enxergar. Maggie, não é lindo? Eu não respondo. Natalie, parece solitário, de alguma forma. Mais solitário a cada vez que visito.
Tipo, quer alguma coisa. Como o buraco quer. Sam, genuinamente angustiado. Mas eu venho aqui todo dia. Todos nós fazemos isso. Passamos horas com isso. Merda. Por que tem que ser solitário? Maggie, eu acho. Talvez ele queira mais do que isso. Eu sinto. Que ele quer estar perto de nós. Mais perto do que podemos estar agora. Sam, acho que eu também quero isso. Murmuraram de concordância os outros. Natalie, como fazemos isso, Mags? Maggie, me dê um tempo. Vou pensar em algo. Enquanto eles conversam, o grupo se move ao meu redor, me deixando na porta para ir mais fundo na sala e formar um semicírculo solto. Estou completamente nervoso com a conversa, e a atenção deles está completamente preocupada. Seus olhos estão todos fixos em seu buraco, convergindo para o mesmo ponto distante como se estivessem olhando para um abismo negro. Enquanto os observo, noto o brilho pálido e doentio em suas testas, suas expressões maníacas. Percebo pela primeira vez o quão doentes eles parecem. A pele cerosa, os círculos pretos sob os olhos arregalados, os vincos profundos em suas linhas de sorriso. A obsessão personificada. Logo o grupo fica em silêncio, um por um. O silêncio ressoa nesta gravação, assustador e completo. Os olhares dos 5 inquilinos ainda estão fixos para baixo para as profundezas, mas a coerência os deixa. Seus olhos ficam vazios, suas bocas ficam frouxas, seus ombros caem. É como se estivessem completamente em transe. Mais do que isso, é quase como se estivessem ouvindo algo. Há um longo momento de silêncio enquanto as 5 pessoas ficam balançando no quarto escuro. Estou na porta, observando com confusão e horror crescente. Posso imaginá-los fazendo isso muito, todos os dias, se Sam for confiável. Parece normal para eles, como se não estivessem fazendo nada de estranho. É apenas parte da rotina diária deles. Sair do trabalho, ir para o porão do apartamento e desligar-se do buraco por 1 hora. Então, e talvez seja um truque da luz, talvez eu esteja tão tenso que imagine isso. Mas eu juro, de repente todos os 5 olham para cima ao mesmo tempo. Nenhuma comunicação passa entre eles. Mas exatamente no mesmo instante, todos os 10 olhos se voltam para mim. Juntos como um. Já estou prestes a sair da sala quando isso acontece, mas congelo sob o olhar coletivo deles. Por um longo tempo, o grupo me observa com intensidade animal. Eu encaro de volta. Vejo Maggie acenar quase imperceptivelmente para algo que não consigo ouvir, e através da escuridão mal consigo distinguir que seus lábios estão se movendo em uma ladainha silenciosa. Onde as bocas dos outros estão frouxas, a dela se curva para cima em um sorriso ganancioso. Onde os olhos dos outros estão opacos e desfocados, os dela são afiados, brilhantes. Lentamente ela levanta a mão e se estende para mim. Eu saio da sala sem mais delongas. Eu me viro e vou rapidamente para as escadas. Quando chego ao saguão, estou correndo. Foi um alívio sair daquele prédio para a luz e a normalidade. Aquela escuridão era penetrante e opressiva. Saí de Seattle imediatamente como se estivesse correndo para salvar minha vida. Por dias depois senti a aura do buraco se agarrar a mim escorrendo pelos meus poros. Seja qual for a presença naquele prédio, é algo real. Algo que até mesmo um cético cabeça dura teria dificuldade em zombar, e é algo ruim. Caso contrário, não sei o que é. Como defini-lo? Uma criatura? Uma anomalia? Uma besta? Não sei exatamente como isso afeta os moradores daquele prédio, e não sei o que quer deles. Mas eu sei que quando entrei por aquela porta e espiei através da escuridão, tudo o que vi foi um simples chão de terra em um porão escuro, mas indefinido. Não havia nenhum buraco ali. Não há mais nada na história além disto. Alguns meses depois pesquisei novamente sobre aquele prédio de apartamentos, só para ver se aparecia alguma coisa. Nenhum dos inquilinos tentou entrar em contato comigo depois que saí sem dizer uma palavra. Tive a sensação de que eles estavam meio acostumados com meu tipo de reação. Não apareceu muita coisa na página de busca, além de um artigo sobre um menino de 3 anos que desapareceu de lá algumas semanas atrás. Ele estava com o pai, que também estava desaparecido. A mãe pensou que ele o havia sequestrado. Isso despertou meu interesse. Então liguei para Jim C., o senhorio, e transcrevi nossa conversa. Caso 4, o buraco. Adendo. Data, 10/03/2017. Telefonema com Jim C. Jim C. Alô, eu. Olá, Sr. C.
aqui é Blake. E conversamos em dezembro sobre aquele prédio em Omitido. Jim. Blake. Como vai, filho? Eu. Você se lembra de mim? Jim. Claro que sim. Eu nunca te esqueceria o quanto você me ajudou. Eu. Não, acho que você está. Jim. Depois que você entrou para perguntar sobre o buraco, pensei em voltar àquele prédio para dar uma olhada de novo. Ver se havia algo que eu perdi. E havia, com certeza. Eu mesmo não conseguia acreditar. Mas às vezes é preciso mais de uma vez para realmente ver. Espera aí, você viu o buraco? Jim. Claro que sim. Está lá, claro como o dia. Estou indo para uma visita agora mesmo, na verdade. Você é? Jim. Fica solitário, sabe? Agora que o prédio está vazio. O buraco fica tão solitário. Eu visito todo dia, mas eu simplesmente... Eu não acho que isso seja o suficiente. Ele parece muito triste à beira das lágrimas. Jesus Cristo, Jim, não sei o que você está pensando, mas... Jim. Oh, eu sei que você se preocupa, todo mundo se preocupa, mas eu digo a eles e eu vou te dizer. Não há nada a temer. O buraco é especial. É realmente algo especial. Filho, eu não uso muito essa palavra, mas esse buraco é algo sublime. Você deve estar brincando comigo. Jim, não acredita em mim, hein? Risos. Não posso te culpar por isso, mas você vai. Só volte e visite algum dia. Você vai entender quando ver. Não. Por favor, me escute. Essa coisa é uma má notícia. Jim. Bem, foi ótimo colocar o papo em dia, velho amigo. Obrigado novamente. Você realmente ajudou a mudar as coisas. Pausa. Acabei de chegar no prédio, então é melhor eu entrar. Jim, você deveria vir nos visitar um dia desses. Eu vou. Jim, se você se virar agora mesmo e voltar para casa, eu vou para Seattle hoje à noite e vou visitá-lo. Só espere por... Jim, é melhor eu ir, não quero atrasar as coisas. É um dia importante para mim. Para nós, falo com você mais tarde se eu estiver. Bem, se eu ainda estiver por aqui, eu acho. Jim. Jesus. Jim. Tchau. Clique. Dei uma denúncia anônima para a polícia local, mas não sei se eles já enviaram alguém para ver como ele estava. Eu estava no Kansas na época e dirigir de volta para Seattle não era viável. Não tive notícias de Jim C. desde então. Naquela noite comecei a procurar os inquilinos que eu conhecia pelo nome. Sites de notícias, mídias sociais, onde quer que seja. Sam D. Margaret M. Natalie W. Desaparecido. Aconteceu 2 meses depois da minha visita, aparentemente. Algum tipo de êxodo em massa. Mas eu tenho que me perguntar, se não há nenhum buraco ali, para onde eles foram? Mas não há respostas, ou pelo menos não respostas que eu esteja disposto a aprender, porque você só entende quando vê, e eu acho que a essa altura já é tarde demais.